Então, ó, na aula passada a gente falou sobre calorimetria, né, dilatometria e tal, e falamos dos estados da matéria. Hoje a gente vai trabalhar com o estado da matéria especial, né, que é o estado gasoso. Por que ele é especial? Porque a termodinâmica, as máquinas térmicas, né, foram a tecnologia, a grande tecnologia para a primeira revolução industrial. A máquina a vapor criada por James Watt, né, deu um grande salto tecnológico aí no planeta. Então, por isso que a gente acaba estudando bem a fundo essa parte dos gases. Beleza? Então, olha só. A gente viu que o estado gasoso é aquele estado da matéria em que as partículas têm muita liberdade de movimentação. Elas, se você comprime o gás, ele não volta ao estado líquido, tá? E a gente acaba idealizando a matéria. Tem hora que essa pranchetinha trava. Então, a gente fala que a gente vai trabalhar com um gás ideal. Ideal é aquele lance que é o contrário do real, né? Então, assim, a gente vai idealizar o gás, a gente vai colocar umas certas condições para que a gente possa trabalhar com o gás de maneira mais simples. Primeira, esse gás ele tem que ser monoatômico. Então, nada de trabalhar com O2, N2 e tal. Isso são gases diatômicos ou triatômicos, CO2, esse tipo de gás. A gente vai trabalhar com os gases monoatômicos, tipo Gás hélio, nobre? gás nobre, argônio. Argônio deve ser o quê? Ag, sei lá, xenônio, criptônio. Agora me deu. Ah, sei lá qual que é o argônio, mas o xenônio eu lembro, né? Neônio, criptônio. Então, são os gases da coluna Oito 8A, a né? Que são os gases monoatômicos. Só eles podem ser considerados gases ideais. Porém, vocês vão ver exercícios falando assim, considere o ar atmosférico como um gás ideal. Beleza, se mandou considerar, use, né? Porque o ar atmosférico ele é basicamente N2. E N2 é um gás diatômico. Então você tem ali duas moléculas de nitrogênio ligadas, elas parecem um alter. Isso aqui não serve para a gente para trabalhar como gás ideal, mas se o exercício mandasse, tá? Então, primeira coisa, monoatômico. Segunda coisa, ele tem que estar numa alta temperatura. E aí o aluno às vezes confunde, acha que alta temperatura é coisa de 1000 graus, esse tipo de coisa. Não. Alta temperatura é só longe do zero absoluto. A única coisa que precisa estar é longe do zero Kelvin. Se estiver longe do zero Kelvin, a gente pode chamar de ideal. E a terceira condição é que tem que estar numa baixa pressão. Então, baixa pressão são coisas próximas de 1 atm. Para que isso? Alguém sabe? Por que a gente coloca essas três condições? Já foi questão já de vestibular, de concurso, perguntando por que essas condições existem para o gás ideal. Juntando essas três condições, a gente pode garantir É que zero não Kelvin mesmo? tem que ser longe de zero Kelvin, sim, para ser uma alta temperatura, Não, agora que eu vi longe. longe de zero Kelvin e próximo de 1 atm. Quando você tem essas condições, que são as condições de um gás ideal, você garante que não vai haver interação entre as moléculas. Não há interação entre as moléculas do gás. Então, se você pensar numa amostra gasosa, por exemplo, imagina um recipiente fechado e dentro desse recipiente você tem várias moléculas de gás se movendo para tudo quanto é lado diferente. Então, vou colocar aqui umas bolinhas e cada bolinha dessa se move em uma direção diferente. Se a gente fala que o gás é ideal, a gente garante que essas bolinhas não vão colidir entre si. Elas vão se movendo, cada uma numa direção, é aleatório. Né? O Einstein não gostava muito dessa ideia de chamar as coisas de aleatório, mas não dá para você prever.
para onde que essas moléculas vão, e elas vão colidir única e exclusivamente com as paredes do recipiente. Tá? Então, não há colisão, não há interação entre as moléculas de um gás. Por isso que a gente chama ele de gás ideal. Basicamente é isso. Tá? Lembrando que um gás ele ocupa todo o volume do recipiente que você der para ele, e por isso ele vai colidir com essas paredes do recipiente, gerando a pressão nas paredes internas. Então, a gente tem aí algumas grandezas que a gente vai usar para classificar esse gás, para dar a ele uma característica. Então, a gente vai trabalhar com algumas grandezas, características. Por exemplo, todo recipiente que você for usar para conter um gás tem um certo volume. Então, o volume do gás é igual ao volume do recipiente que contém o gás. Ele ocupa todo o recipiente, então é igual ao volume do recipiente. Bom, todo gás tem uma certa movimentação de moléculas lá dentro, dependendo da energia térmica que ele adquiriu, a gente já viu na aula passada. Então, existe uma certa temperatura desse gás, que tem a ver com a gente falava que tinha a ver com a velocidade de agitação das moléculas, né? Aqui no gás, a gente fala que tem a ver com a velocidade, olha o termo é esquisito mesmo, quadrática média das moléculas. Por que velocidade quadrática? É por causa da energia cinética, não é? É, por causa da energia cinética, porque a energia cinética das partículas é mv ao quadrado sobre 2. Agora, você sabe, Milena, por que a energia cinética depende do quadrado da velocidade e não da velocidade em si? Putz, pegou, hein? Porque energia é uma grandeza escalar, não é? Ou seja, ela não tem direção e sentido. Se ela dependesse somente da velocidade, imagina que tem várias velocidades aqui, cada uma numa direção e num sentido, né? E ia me dar muito trabalho para somar, subtrair essas grandezas e tal. Se eu elevo a velocidade ao quadrado, eu estou trabalhando com o módulo dela. Então, é por isso que trabalha com a velocidade quadrática média. Para transformar, se eu elevo a velocidade ao quadrado, se eu pego os componentes de um vetor e elevo ao quadrado e tal, eu estou trabalhando com o módulo desse vetor. Então, por isso que a gente eleva ela ao quadrado, para que isso vire, né, no final das contas, uma grandeza escalar em joules. É só para ficar positivo? Só para ficar sempre positivo. Por isso. Então, é bem mais simples do que você imaginava. Né? Tá? Real. Então, a temperatura depende da velocidade quadrática média das moléculas. Quando a temperatura aumenta, as moléculas ficam mais agitadas. Quando a temperatura diminui, as moléculas ficam mais lentas. A gente pode até associar a essa variação de temperatura, tá? Então, por exemplo, aqui, se existe uma variação positiva de temperatura, vamos supor, se tem um mais ΔT, ficou feio esse mais mesmo. Se tem um mais ΔT, a gente pode afirmar com certeza que houve um aumento da energia interna do gás. Então, a gente chama de mais ΔU, energia interna. Toda vez que a temperatura do gás aumentar, com certeza a energia que ele contém, armazenada nele e tal, aumentou. E toda vez que eu tenho um menos ΔT, eu posso afirmar também que houve uma redução na energia interna do gás. Tá? Então, se você observa a temperatura do gás e ela aumenta, quer dizer que esse gás acabou com um saldo positivo de energia. Se essa energia interna diminuiu, significa que o gás perdeu energia e, consequentemente, a temperatura dele vai diminuir. Tranquilo? Então, volume
é o volume do recipiente que contém o gás, a temperatura, que representa a velocidade quadrática média dessas moléculas. Ela pode refletir para a gente se a energia interna aumenta ou diminui. Né? E partículas rápidas se movendo, confinadas dentro de um recipiente, vai gerar uma certa pressão. Por quê? Porque quando uma partícula colide com a parede do recipiente, ela exerce uma força na parede. Força dividido por área é pressão. Ah, mas é uma partícula muito pequenininha e tal, mas não interessa, né? Dentro desse gás aqui tem muitas partículas. A quantidade de moléculas dentro de um gás é muito grande. Então, se eu pegar uma força pequenininha, muito pequenininha, para cada molécula e multiplicar pela quantidade de moléculas, eu tenho uma pressão grande. Então, ó, vem da colisão das moléculas com a parede do recipiente. Essas são as grandezas principais que a maioria dos livros trazem. Eles falam que um estado gasoso, que um gás em si é definido por volume, temperatura e pressão. Eu concordo com alguns outros livros que dizem também que existe uma quarta grandeza para definir um gás, que ela aparece na fórmula, então ela é importante também. Além dessas três grandezas, que é o V, o T e o P, a gente tem também a quantidade de partículas. Quantidade de moléculas, que é dada pela letrinha N. Tá? Então, para você definir um gás, para você trabalhar com um gás, para você ter um estado gasoso, para você conhecer um gás, você tem que conhecer o volume, a temperatura, a pressão e o número de mols desse gás. Ou seja, a quantidade de moléculas. Eu vou colocar cada letrinha aqui na unidade que a gente trabalha. Então, olha só. Vamos ver se isso aqui funciona. Ficou meio feio, né? Ó, pressão, volume, temperatura e número de mols. Então é o seguinte. A pressão, obrigatoriamente, você tem que medir ou em... Você tem duas opções. Ou você mede essa pressão em Pascal, né? Para quem não lembra, Pascal é Newton por metro quadrado. Ou você mede essa pressão em ATM. Vou ter que baixar esse trem aqui, né? Não vai funcionar fazer isso. Melhor escrever mesmo. Pressão. De maneira que, se eu pegar um ATM, eu tenho que, para equivaler, né, um ATM equivale a 1 vezes 10 a 5 Pascal. Volume. Vocês vão entender por que a gente sempre tem essas duas opções. Ou o volume eu trabalho em metros cúbicos ou em litros. E para equivaler os dois, né, 1 metro cúbico são... Espera aí, a Carolina está tentando entrar. Deixa eu tentar chamar ela para reunião. Rapidinho. O quadro não vai desaparecer não, tá, gente? Só para eu tentar chamar ela para cá. Vamos ver se ela consegue. Ela está tentando me chamar para uma reunião. Vamos ver se ela entra aqui. Chamar de novo.
Deixa eu mandar mensagem para ela aqui no WhatsApp rapidinho, gente. A Carol tá apanhando um pouquinho. Deixa eu mandar para ela aqui, ó. Bárbara, sim. Depois eu salvo tudo. Depois eu salvo tudo. Estou gravando, inclusive, a reunião e tal. Eu vou subir ela para o YouTube. Aí eu coloco os e-mails de vocês lá e só vocês vão poder acessar. Tá? Só o pessoal que está inscrito nessa live tem acesso a essas aulas. Vamos ver se a Carol conseguiu entrar. Acho que ela conseguiu, sim. Então, vou voltar lá para o quadro. Aí não precisa ficar preocupando em copiar, não, porque isso aqui depois vocês passam para o caderno e tal. Então, ó, pressão pode ser em Pascal ou ATM, volume pode ser em metro cúbico ou litro, de maneira que 1 metro cúbico equivale a 10 a 3 litros, 1000 litros. Ok? A temperatura não tem opção, então não tem um ou outro. A temperatura só vale Kelvin, então não vai tentar medir temperatura em Celsius, que vai dar errado. Tá? Lembrando que a temperatura em Kelvin, se você quiser transformar, é a temperatura em Celsius mais 273, né? Beleza? E o número de mols, a quantidade de partículas, é medida em mol. Para quem não lembra, 1 mol equivale a aproximadamente, a gente não vai usar o número certinho, né, que dá trabalho demais, 6 vezes 10 elevado a 23 coisas. 1 mol você pode medir qualquer coisa, né? Aqui a gente está querendo medir a quantidade de moléculas de um gás. Então, para isso que a gente usa mol, porque tem tanta molécula dentro do gás que a gente tem que trabalhar com uma quantidade muito grande. Juntando Outro isso, valor é 6,02, né? 6,02, isso mesmo, que é a constante de Avogadro, né? Juntando isso É, tudo, eles também não usam um valor de pressão lá do miligramas de mercúrio, eu acho. isso aqui para física não vai aparecer não, mas vamos colocar aqui só para lembrança, vai que aparece algum exercício, né? Se você tiver 760 milímetros de mercúrio de Hg, isso equivale a 1 atm, mas raramente, quase não aparece isso na física, tá? Juntando isso tudo, pressão, volume, temperatura e número de mols, a gente tem a equação dos gases ideais. O que significa? Se eu pegar a pressão, multiplicar pelo volume, dividir pelo número de mols vezes a temperatura, eu vou ter sempre um valor constante. Sempre dá o mesmo resultado. Quem percebeu isso aqui a primeira vez foi dois cientistas, né? Clapeyron, a equação de Clapeyron. Né? Os químicos que gostam de dar nome para as coisas. A física não está muito importando com isso. Eu sei que se eu pegar PV e dividido por NT, sempre dá o mesmo valor. Então, esse valor eu vou chamar de R, que é a constante dos gases ideais. Por que a gente tem aqui pressão em Pascal ou ATM? Volume em metro cúbico ou em litro? E assim por diante. Porque esse R, se você mede a pressão em Pascal e o volume em metro cúbico, esse R vai dar 8,31. Fez isso aqui, ó. Ele dá esse valor aqui. Ó. Se você mede a pressão em ATM e o volume em litros, embaixo não tem muita diferença não, é mol vezes Kelvin. Esse número dá 0,082. Então, tá vendo?
apesar dele ser uma constante, ele tem dois valores possíveis dependendo de como você utiliza as medidas de pressão e de volume. E lembra, eu não posso misturar, né? Eu não posso misturar pressão em Pascal e volume em litros, não pode. Ou a pressão em ATM e o volume em metro cúbico. Ou é Pascal vezes metro cúbico, ou é ATM vezes litro. Por isso que a gente tem que saber converter. Se você esquece as conversões, os exercícios vão colocar de sacanagem coisas diferentes, né? Vai colocar misturado só para que você tenha que converter durante o exercício. Certo? Vou dar um exemplo dessa equação. Agora, dificilmente vai cair uma equação assim, né? Dificilmente vai cair para você para fazer PV sobre NT igual a R. Primeiro que a gente nem decora a equação assim, né? A gente decora de outro jeito, né? A gente decora assim. PV igual a NRT. E aí tem 1 milhão de frasezinhas, né? Bacanas para lembrar. Aí vai a cargo do aluno, né? Por exemplo, por você, nunca rezei tanto. É uma formulazinha. Ou, Paulo vai na roça trabalhar. Tanto faz, né? Tem a puta velha, não rejeita tarado. Tem uma porrada de frases para você lembrar, mas dá na mesma. Você tem que lembrar que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais, que é um desses dois valores, vezes a temperatura em Kelvin. Só vale Kelvin.